Fala moçada, então na última aula aí a gente iniciou aí o trabalho com o Node.js, né? O Ajax com o Node.js, e agora nós vamos continuar, só que trabalhando com o método post, tá bom? Então tá aqui nosso projeto, até então a gente criou apenas uma mensagem de retorno. Vamos criar agora aqui então no nosso HTML um formulário para a gente estar trabalhando mais de forma dinâmica. Vou criar aqui um form no HTML, esse form vai ter um name de form1, um ID form1, e vou colocar aqui agora o método post. O action dele vai ser o mesmo, localhost 3000 aqui. Vamos criar aqui agora os inputs. Eu vou criar aqui primeiramente uma div class response, onde a gente vai exibir a resposta vindo lá do servidor. Vou criar aqui o input type text com o name de name mesmo e um ID name. E vou colocar um placeholder aqui, write your name, não br, e um button. Esse button vai ser do tipo submit. Vou colocar aqui send, tá, para enviar esses dados aqui. Vamos ver aqui no nosso. Então tá aqui um formulário bem simples, né? Aqui no nosso JavaScript lá do cliente, nós vamos criar mais algumas variáveis aqui, que vai ser a let form, que vai receber doc.query select form1, né, que é o nosso formulário lá. Vou até colocar form1 aqui para ficar mais padrão. E vou ter aqui a let name, que vai receber doc.query selector name, e vou ter aqui também a let response, né, que vai receber a nossa div class response. Tá? Então form1, name e response. Agora, turma, a gente vai abrir aqui, vai ser um método post. A URL vai ser a mesma, vai ser localhost 3000. E aqui, turma, nós vamos precisar, primeiramente eu vou criar aqui uma função, que vai ser a function sendForm. Vai receber um event. Então essa sendForm aqui, vou jogar isso tudo aqui para dentro. E ela vai ser responsável por enviar o formulário para o Node.js. Então aqui está a sendForm. E nós vamos chamar ela da seguinte maneira, ó. O form1.addEventListener, quando houver o submit dele, ou seja, quando for submetido o nosso formulário, nós vamos chamar a função sendForm, passando aqui um false no fim. Então, quando o formulário 1 for submetido, ele vai chamar a sendForm aqui. Nessa sendForm, a gente já inicia dando o event.preventDefault, né, para evitar que eles vá para a página do localhost 3000, então para ele permanecer na mesma página, evitando assim o comportamento padrão. Vou colocar também essa variável Ajax aqui dentro da nossa função. Então tá aqui a let Ajax, Ajax Open. E aqui, turma, nós vamos criar aqui uma outra variável, uma diferente da última aula, que é a variável parâmetros, tá? Serão os parâmetros que serão passados. Dentro do parâmetro aqui, a gente passa os parâmetros que você quer que vá lá para o formulário. Então, qual o parâmetro que eu quero passar aqui? O parâmetro name, né? Que é o parâmetro name aqui, que é o único que eu estou passando. Então, o name aqui, vou passar o igualzinho, que é o valor do name. E aqui eu vou dar um mais e vou passar minha variável name aqui, ó, que nada mais é do que name.value, né? Que nada mais é do que a minha variável name aqui, ó, o valor dela, né? Que é o doc.query_selector lá. Então aqui está o parâmetro. Esse parâmetro aqui, veja só, eu vou enviar ele no send aqui, ó, como um parâmetro do método send. Então tá aqui, ó. Crio o parâmetro, a variável parâmetro, e passo ela no fim aqui. Isso vai tudo ser mandado via post lá para o nosso formulário. Quando a gente trabalha com post também, a gente tem que fazer mais uma configuração diferente da get, que é o ajax.setRequestReader, tá? Para a gente definir aqui o content type que a gente vai estar passando. Content type. E aqui esse content type, se vocês vierem aqui, ó, no nosso HTML, no formulário aqui der um enctype, vocês vão ver que tem vários tipos aqui de content type. Nós vamos utilizar esse application XWW form URL encoder. Vou copiar ele aqui, ele é o padrão, e vou passar ele aqui, ó. Application x-www-form URL encoded, tá bom? Então é esse daqui que a gente vai passar
via post lá para o nosso servidor. Aqui no nosso onRateStateChange, a gente vai fazer aquela verificação, né? Então aqui, ó, se ajax.status for igual a 200 e ajax.readState for igual a idêntico a 4, né? Aí a gente vai dar um console.log nesse response text aqui, ó. Então, se enviou normalmente a requisição, a gente vai dar um console.log na resposta que vai vir lá do nosso servidor. Então, basicamente, no lado cliente, é essa configuração aqui que a gente fez. Vamos ir agora para o nosso app.js, que é o lado servidor. Então, aqui no nosso lado servidor, agora aqui ao invés do get, né, a gente vai usar o app.post, tá? Então, aqui o app.post. Aqui, a URL é a mesma, é a index. E aqui, entre a URL e a function, a gente vai utilizar essa URL encoder parser lá do body parser, justamente para parsear os nossos dados que estão vindo via post, tá bom? Então, basicamente, você coloca essa variável aqui no meio. E aqui nós vamos dar um res, e aqui agora no res.send, turma, a gente pode fazer o seguinte, ó, rec.body. Esse rec.body, ele vem aqui do URL encoded parser, tá? E aqui a gente coloca o parâmetro que a gente quer pegar. Qual parâmetro que a gente passou? O name. Então é esse name que a gente vai receber aqui, ó, rec.body.name. Então se eu vier aqui agora e escrever aqui, por exemplo, Thiago, enviar, repare aqui no meu console log que está vindo o Thiago. Esse Thiago vindo lá do servidor, tá bom? Então aqui vocês vejam que já está sendo feita a interação via post. Para ficar um pouquinho mais interessante aqui, o que a gente pode fazer? Vou criar um objeto aqui, ó, let obj, vai receber name rec.body.name, né, que a gente viu ali agora, e vou colocar aqui, por exemplo, a age 18. E vou dar aqui um res, tá, .json. Então nós vamos retornar esses dados como um JSON aqui, ó. E o nosso objeto que a gente vai estar retornando. Agora, se eu enviar aqui o Thiago, ó, repare que ele está retornando uma string aqui para mim com os dados name, Thiago e age 18. Para melhorar isso daqui no lado cliente, repare aqui, eu vou voltar aqui no lado cliente, no JavaScript. Ao invés de eu dar um console.log ajax.responseText, eu vou fazer o seguinte, ó. Meu let arr de array, né, vai receber o meu ajax.responseText, só que, como eu estou retornando um JSON, vou colocar um json.parse. Vou parsear o meu JSON. No fim aqui nós vamos dar um console.log nesse arr. Vamos ver aqui o que vai chegar agora. Então agora, quando eu mando o send, repare que já não é mais uma string, sim um objeto JSON. Agora, para eu poder trabalhar com isso de forma mais prática, lembra que a gente criou aqui a variável response, né, que é a nossa div response aqui do index.html. Essa é a response aqui, ó. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. A minha response.innerHTML vai receber. Aqui eu posso criar um textinho, ó. O usuário, dou um maisinho aqui, pego arr.name, né, esse name aqui, ó, o usuário.name possui, dou mais um mais aqui, anos de idade. E aqui eu vou passar o meu array.age. Vamos ver aqui se isso aqui já está funcionando. Vou atualizar. Então, Thiago, repare aqui, ó, usuário Thiago possui 18 anos de idade. Para vocês saberem que realmente está vindo do servidor, repare aqui, ó, esse 18 não fui eu que inventei, ó. Tá vendo? Ó, tá vindo lá do array age, aqui do servidor. Se aqui eu colocasse, por exemplo, 26 anos, e colocasse aqui, por exemplo, Thaís. Usuário Thaís possui 26 anos de idade. Então, repare que eu estou enviando lá para o servidor o post nome e ele está me retornando o objeto, esse objeto aqui, ó, que está recebendo aqui o post nome e um outro dado vindo lá do servidor. Assim eu estou interagindo com o Node.js, o lado cliente e o lado servidor. Tá certo? Então, nessas duas últimas aulas agora, a gente viu o Ajax com o Node.js, né, utilizando tanto o método get quanto o método post. Ao fim do curso de JavaScript Vanilla, nós vamos ter algumas videoaulas específicas fazendo um CRUD com o Node.js. Aguardem até o fim do curso e nós já vamos entrar com esse CRUD com o Node.js, que é a inserção em banco de dados, uma parte mais avançada aí com o Node.js.
Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!